dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a Alupar. O que é a Alupar? A Alupar é uma holding, tá? Uma empresa do setor elétrico. Ela investe em linhas de transmissão, em usinas eólicas, usinas fotovoltaicas, e tem algumas PCHs, algumas usinas hidrelétricas, tá? Então ela é, na verdade, uma holding que investe nesse setor, tá? Ela desenvolve linhas de transmissão, é, usinas hidrelétricas, usinas fotovoltaicas, tá? Então é uma empresa que ela, na verdade, ela está inserida no setor de geração e transmissão. A maior parte das receitas da Alupar são provenientes de transmissão de energia elétrica, que é o setor mais seguro do setor elétrico, tá bom? Justamente por que isso? Porque as transmissoras, elas recebem uma receita chamada RAP, que é a receita anual permitida. O que é essa receita? Essa receita ela é recebida pela empresa a partir do momento que ela disponibiliza a linha de transmissão para o sistema elétrico nacional. Tá? Então, a partir do momento que a linha de transmissão ela está disponível para o setor elétrico, né, para o sistema elétrico nacional, ela é remunerada por isso, independente do que aconteça. Independente se tem escassez hídrica, se tem inadimplência na distribuidora, se tem inadimplência na geradora, que não acontece tanto, né? Mas a transmissora ela é remunerada independente do que aconteça. Por isso, o setor de transmissão ele é encarado como o mais seguro do setor elétrico para se investir, tudo bem? Antes de mais nada, eu queria deixar o disclaimer na tela, e te falar que isso é um estudo acadêmico, nós vamos estudar os números da Alupar, o balanço, os resultados do terceiro trimestre de 2024, tá? Então, o caráter aqui é totalmente informativo, tá bom? Isso não é, em hipótese alguma, uma recomendação de investimento. Tudo bem? Então, disclaimer na tela. Vamos lá, então, conhecer um pouquinho da Alupar. Eu estou no site de RI da Alupar, tá vendo? ri.alupar.com.br, né? Ela tem presença internacional na Colômbia, no Peru e no Chile. Ela está desenvolvendo linhas de transmissão na América Latina, na Latam. A cotação hoje da Alupar está em R$ 27,42. Ela tem uma variação negativa, né, de 2%, tá? Mas é uma empresa que ela está relativamente descontada pelo método de Graham. E aí daqui a pouco eu vou passar um pouquinho a respeito do número de Graham para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então vamos conhecer um pouquinho a companhia, né? Então, como eu falei, ela é uma companhia majoritariamente focada em transmissão, tá bom? Ela está presente aí na América Latina, ela é a maior companhia 100% privada, né, do setor elétrico, tá? Em termos de RAP. E aqui tem uns mapas, né, da onde a Alupar ela está presente. Então, ela está presente na Colômbia, tá vendo, com 2 linhas de transmissões e uma usina hidrelétrica. Ela está presente no Peru com uma usina hidrelétrica e desenvolvendo linhas de transmissão. Esses tracinhos que vocês estão vendo no mapa são as linhas de transmissão na qual a Alupar administra e desenvolve, tá bom? Tem usina fotovoltaica no Ceará, usina eólica no Rio Grande do Norte, tá vendo? Uma no Ceará também, tem algumas hidrelétricas em Goiás, no Rio Grande do Sul, tá, em São Paulo, mas majoritariamente a Alupar ela é focada em transmissão, tudo bem? Bom, a governança dela, né, ela na verdade, ela está listada no nível 2, tá, da Bolsa de Valores, então as ações que têm maior liquidez são as units, né, que é a Alup 11, tá bom? Você tem a Alup 3 e a Alup 4, mas a que tem maior liquidez é a Alup 11. A Alup 3 e a Alup 4 tem liquidez, tá? Mas a mais líquida mesmo é a Alup 11. Então, o que é essa unit? Ele é um pacotinho de ações. Então, na verdade, você, ao comprar a Alupar 11, você está comprando um combo, tá? Que corresponde a uma ação ordinária e 2 ações preferenciais, tudo bem? Então, novamente, você já entendeu que a ação, que o ticker, né, a ação mais líquida da Alupar são as units, a Alup 11, tá bom? Que vai ser o objeto aqui do nosso estudo, tudo bem?
Bom, a composição acionária da Alupar, você tem um controlador com 76%, né, de ordinárias, né, os outros acionistas têm um free float de 23,46%, tá, mas isso não é ordinária, tá bom? O float da Alupar está por volta de 47%, que é um free float relativamente ok, tá, para você que pretende investir para longo prazo, tá? A Lupar ela é um case de dividendos, tá? É importante já deixar isso claro, mas também um case de crescimento, tá? Então ela está ao mesmo tempo desenvolvendo novos projetos, ela vem participando de leilões, a Lupar não está tão agressiva em termos de leilões de transmissão, porque eles entendem que agora é a hora de você aprimorar esses projetos que já foram arrematados nos leilões, né? Então é hora de fazer um pouco de caixa. Então a Lupar ela está mais nesse sentido. Ela está agora colhendo os frutos dos investimentos que foram feitos anteriormente. Tudo bem? Então antes de entrar nos resultados do terceiro trimestre de 2024, eu queria falar um pouquinho sobre alguns indicadores da Lupar. Então hoje ela está cotada a 27,55, ela está com uma variação nos 12 meses de 1,30, então assim, negativo. Você vê que ela mantém uma certa constância, né, de cotação, apesar de sofrer oscilações de mercado, mas assim, é uma empresa que é sólida, né, ela é remunerada novamente pela RAP, né, que é a receita anual permitida, então ela tem majoritariamente as receitas provenientes da transmissão de energia elétrica, que é o setor mais seguro, que é a parte mais segura dentro do setor elétrico. Então, só para você entender, o setor elétrico ele é composto por três grandes tipos de empresa. Você tem as empresas geradoras, como a ENGIE, né, como a Neoenergia, que também tem uma boa vertente aí em geração, como a EDP, que também tinha algumas usinas hidrelétricas. A EDP ela saiu da bolsa, né? Ela fechou capital, acho que tem uns 2 anos mais ou menos. Eu tinha posição em EDP e foi uma pena ela ter saído, mas você tem outras oportunidades como a Alupar, por exemplo, né? Que é uma empresa rentável, ela está com PL de 8,76, então tá abaixo de 10, então assim, teoricamente em 10 anos você já vai ter o retorno do investimento feito em Alupar. Então, como eu havia falado anteriormente, a Alupar está inserida no setor de transmissão. Então, você tem o setor de geração de energia elétrica, o setor de transmissão e o setor de distribuição. Um exemplo de setor de geração de energia elétrica, de empresa inserida nesse setor, a ENGIE, a Auren, que depois eu vou fazer uma videoaula sobre a Auren, nós vamos bater um papinho sobre ela também, que é uma empresa super bacana. Ela veio da CESP, né, que estava listada na Bolsa de Valores anteriormente, né, a Auren ela veio da CESP, né, da antiga CESP, né, e a Alupar está no setor de transmissão, assim como a Taesa e assim como a ISA CETIP, né? A ISA Energia, que agora mudou o ticker, não é mais a Transmissão Paulista, é ISA E4, né? Que depois eu vou fazer também uma aulinha sobre a ISA CETIP também, tá? Sobre a ISA Energia, tá bom? A gente conhece como Transmissão Paulista, mas agora ela mudou, então eu estou me acostumando com o novo nome dela, tá? Inclusive o ticker da Transmissão Paulista mudou também, né? E aí no setor de distribuição, que é o finalzinho da ponta, você tem as outras empresas, como a Equatorial, como a Light, como a própria Neoenergia, tá? Então, o setor de distribuição é aquele no qual vai distribuir energia, ele vai tirar da transmissão, ele vai trazer a energia da transmissão, né, da central de transmissão e levar para sua casa, tá bom? Aí você paga a conta para a distribuidora, e a distribuidora repassa a parte para a transmissora, e a transmissora recebe parte dos recursos da geração de energia. Então, independente do que acontecer, né, a transmissão ela vai ser remunerada, a transmissora ela vai ser remunerada pela receita anual permitida. Então, o que eu estou querendo te passar? Que do setor elétrico, inadimplência não gera impacto para a transmissão de energia elétrica, né?
porque o impacto que gera na inadimplência é na distribuidora. Então, se o consumidor deixar de pagar a conta de energia por algum motivo, isso vai ser tratado na distribuidora. Não tem nada a ver com a transmissão de energia elétrica. Então, só para você entender, a transmissão de energia elétrica são aquelas torres que você vê nas estradas, aquelas torres gigantescas com os cabos de aço estendido. Isso é uma torre de transmissão, tá bom? A Alupar está inserida nesse setor. Ela instala essas transmissão de energia para poder transmitir energia da geradora para a sua casa, tudo bem? Então, voltando um pouquinho sobre os indicadores, você vê que a Alupar está com preço sobre o valor patrimonial de 1,08, ela está com um ajuzinho bem pequeno, mas ela está praticamente sendo negociada no preço, né, do que ela vale de fato, tá vendo? Então, tá com yield de 5,04, aí você vai falar, o yield é baixo, assim, porque ela estava num ciclo de investimento, agora ela já está num novo ciclo mais de acomodação de números, né, de colher os frutos desse investimento, tá? É importante lembrar que a Alupar, ela mudou recentemente a política de distribuição de dividendos, então a Alupar ela vai distribuir trimestralmente os dividendos, tá? Então é legal você ficar atento sobre isso, tá bom? Ficar de olho nisso, né? Agora eu vou trazer um pouquinho sobre o método de Graham, né? Eu sempre acabo confundindo, Graham, tá? E aí você vê que tem um upside de 54,61%. Então, desculpa, eu esqueci de mudar aqui, tá, pessoal? Loop 11 e aqui a Alupar. Desculpa, tá? É que eu vou usando a planilha para fazer o estudo das empresas, eu acabei esquecendo de trocar aqui, tá? A cotação dela está 27,55, a LPA está 3,15 e o valor patrimonial dela está 25,60, tá? A constante Graham está dando 22,50, né? Que me traz um upside aí, um potencial de rentabilidade de 54,61. Então, ainda assim, com todo esse contexto, né, de inflação, né, a maioria dos contratos da Alupar, né, eles são indexados pelo IPCA. Daqui a pouquinho nós vamos dar uma olhadinha no resultado, iremos dar uma olhada no resultado do terceiro trimestre de 2024, aí você vai entender um pouco melhor, tá? Então, o preço justo da Alupar é R$ 42,60 e hoje ela está negociada a 27,5, 27,55, R$ 27,55. Então, existe aí um upside aí interessante, né, de 54,61. Então é uma empresa segura, né, do ponto de vista de receita, né, então ela é bem previsível, você já sabe exatamente quanto que vai entrar aí de RAP anualmente, né, de acordo com o projeto que foi implementado. Então vale a pena dar uma olhadinha com mais carinho na Alupar, tá? Bom, voltando para os indicadores, então você vê que o PL dela é um PL de 8,76, então teoricamente você vai reaver esse dinheiro, né, no máximo de 8 a 9 anos, né? O PVP dela está 1,08, ela está negociando um pouquinho acima do que ela vale em termos de patrimônio. Você vê que ela tem uma margem líquida esplendorosa de 2 dígitos, então isso aqui é bem típico de empresa de transmissão de energia elétrica. As margens são altas, tá? A margem EBIT dela está 72%, o yield dela está um pouquinho baixo ainda, como eu falei, mas assim, é nada para se preocupar por enquanto. Quando você olha para a Alupar, você tem que pensar no longo prazo, né? E aí você vê que ela é uma empresa saudável, tá? Com bons indicadores, com margem líquida duplo dígito, então assim, vale a pena dar uma olhadinha na Alupar, né? A dívida líquida dela está um pouquinho alavancada, tá? Mas isso aqui é característico do setor elétrico. Ele precisa fazer um investimento alto, tá? Para poder rentabilizar esse projeto de transmissão, mas está dentro do aceitável. Então, empresa de transmissão, geralmente a alavancagem tá girando em torno disso, de 3 a 4 vezes dívida líquida EBIT. Então, assim,
não está tão preocupante, tá bom? Do ponto de vista de dívida líquida, tá? Então, esses são os indicadores da Alupar, tá bom? Então, o yield dela histórico é de 5 anos, você vê que ele vem mantendo essa média, né? Já teve uma queda, porque aqui foi um ano que geralmente eles estavam só praticamente distribuindo dividendos, aí eles entraram num ritmo aí é, de investimento, aí teve uma queda nos dividendos, mas eu já expliquei que isso é em função dos leilões que a Alupar participou, né, dos investimentos que foram feitos no Peru, na Colômbia, então agora eles estão entrando numa outra fase, uma fase de acomodar esses números, acomodar esses investimentos e fazer os pagamentos dos dividendos trimestrais conforme a nova política de distribuição de dividendos da Alupar. Tá bom? Então você vê que a Datacom geralmente da Alupar, ó, foi como eu falei, ela já vem pagando trimestralmente, ó, tá vendo? Então ela sempre tem as Datacom por volta de novembro, tá vendo? Agosto, né? Ela vem pagando dividendo recorrente e paga praticamente com 2 ou 3 meses após o anúncio, tá bom? Então, comprando a Alupar, você pode esperar aí um fluxo de pagamento de dividendos nessa ordem dentro desse período aí, tudo bem? Aproveitando o contexto, eu vou trazer agora, aproveitando nossa aulinha, eu vou trazer os resultados do terceiro trimestre de 2024 da Alupar, tá? Então, ele está disponível lá no site de RI, né? Só você vir na central de resultados, né? Lembrando que você deve, se você se interessar por Alupar, se cadastre no mailing, tá? Para você receber os informativos, tá? Ó, cadastre no mailing list, aí você faz o cadastro, coloca o seu e-mail direitinho, tá? É só você acessar aqui, ó, escreve o seu nome, e-mail, empresa, acionista e a língua que você deseja receber as informações, tá? Agora eu vou entrar na central de resultados só para vocês verem como como conseguir esse release aqui que eu estou acessando, tá? É só clicar lá na central de resultados, aí você escolhe o ano, né? E consulta aqui o trimestre que você quer estudar. Você pode ouvir o áudio da teleconferência, né, no qual o CEO vai explanar os números, né, do resultado, tá, que está sendo apresentado. Então vale a pena depois você dar uma acompanhada. Eu acho que hoje está tendo a Lupar Day. Depois você procura no YouTube, entra no canal da Lupar e assiste o vídeo se puder, tá? Eu acho que é legal. Eu não assisti ainda, mas eu vou assistir também, tá bom? Então, como eu falei, ela é uma empresa, apesar de ser de transmissão de energia elétrica, que ela está presente na América Latina. Então você vê, teve um investimento considerável no Peru, tá vendo? Ela está investindo aí em linhas de transmissão, gerando novas receitas, novas RAPs, entendeu? A entrada da operação está prevista para 2029, tá vendo? É um investimento que ela está entrando aos pouquinhos, com frutos que serão colhidos mais à frente, mas ela está investindo, ela está indo para outros países, isso é bem bacana na Alupar. Esse é um diferencial da Alupar, em detrimento quando você olha para a ISA, né, Energia, e para a Taesa, tá? Então a Alupar ela está indo para outros países da América Latina. E aí o fluxo de dividendos ele é recorrente, né? Como eu falei, a política de distribuição de dividendos da Alupar é trimestral, então você vê que o payout dela está subindo, né? Então, assim, a tendência agora é subir ainda mais, tá? Então, o último anúncio de dividendos recentes foi com Datacom, dia 16 de agosto de 2024, posição acionária em agosto, aí paga sempre por volta de 2 meses mais à frente, nunca passa disso, tá? Mas o pagamento ele é trimestral, tá bom? Então, a Alupar, hoje ela está classificada na FIT como AAA, né? Porque ela é uma empresa, de novo, com receitas conhecidas, ela é remunerada pela linha de transmissão que ela disponibiliza, então, teoricamente, o mercado já sabe o quanto que a Alupar vai ter de receita, com base em IPCA, IGPM, né, os indexadores do contrato.
o mercado já sabe exatamente quanto que a Alupar vai ter de receita. Então ela é previsível, tá bom? Então o prazo aí de pagamento, né, dessas debêntures aí tá por volta de 10 anos. Então é uma debênture interessante, tá vendo que paga IPCA mais 6,4, né, por cento, tá? Está faltando uma vírgula aqui, mas é 6,4, tá bom? Então, com frequência, a Alupar está lançando um programa de debêntures. Então, de repente, se você não quer se expor ao risco, né, entre aspas, da renda variável, é interessante você dar uma olhadinha junto com o seu assessor de investimento, né, com a sua corretora, se tem alguma debênture aí disponível na Alupar ou de alguma transmissão para você poder investir, tá? E aqui o status esse slide traz o status dos projetos de implantação da Alupar, né? Então você pode observar que na Colômbia, né, você tem aqui na verdade são as subsidiárias, né, de transmissão, tá vendo? Então, essas empresas que geralmente elas são tributadas pelo lucro presumido, mas elas estão sob o controle da holding, né? Como eu falei, a Alupar é uma holding que controla várias empresas de transmissão. Então, essa galera aqui, ó, são empresas de transmissão no qual a Alupar controla, tá bom? Então, você tem transmissão na Colômbia, né? Localizado na Colômbia, que está com status geral de 96%, né, de conclusão, então já está licenciada, tá vendo? O fiduciário já está quase concluído, os equipamentos já estão instalados, tá vendo? A obra civil está bem adiantada, então isso aqui logo logo já vai começar a entrar RAP para a Alupar, tá? Logo logo vai começar a entrar receita para a Alupar. Né? Eu assim sou fã da Alupar, eu gosto muito da gestão, eles têm um management muito eficiente, eles são prontos para atender os investidores, para quem está interessado em estudar o case de Alupar. É uma empresa que assim ela começou a aparecer aí agora no nos estudos, né? Porque ela vem chamando a atenção, mas ela é uma empresa que ela já estava um pouquinho negligenciada, vamos colocar dessa forma. O mercado não estava olhando muito para a Alupar, mas agora já ela começou a chamar a atenção por conta dos números, por conta da política de dividendos. Então as pessoas estão interessadas em estudar a Alupar, né? Aqui eu vou trazer os destaques financeiros, tá? Que é uma DRE, ela é uma DRE resumida, tá? Eu gosto sempre de olhar os indicadores societários, tá? E aí você vê que teve um aumento, né? Um aumento uma variação positiva na receita, tá vendo? Quando comparado ao terceiro trimestre de 2023, né? Um EBITDA subindo, então isso aqui demonstra eficiência da empresa, está em redução de custos. Você vê que teve uma melhora de margem, né? O resultado financeiro ele também teve uma reduçãozinha, né? Ele melhorou um pouco, tá? Em detrimento da gestão de dívida, né? Do serviço da dívida que a Alupar faz, tá vendo? Teve um aumento expressivo no lucro líquido, que é resultado, como eu falei, da gestão, da qualidade da gestão, na preocupação em analisar os custos dos projetos que são arrematados em leilão, né? Então, eles têm um manager que são especialistas no setor elétrico, engenheiro que sabe o que está fazendo, então tem pessoas no setor de RI da Alupar que também estão totalmente engajados. Então é uma empresa que ela demonstra eficiência, ela traz resultado, ela está desalavancando, tá vendo? Olha só a alavancagem dela para quanto foi. Então assim, é uma empresa que ela está preparada para começar a pagar bons dividendos, né? E isso está chamando a atenção do mercado, tá? Bom, aí aqui nós podemos observar a evolução do EBITDA, né? Você vê que o EBITDA está subindo, né? Ou melhor, receita subindo, lucro também subindo, ó, tá vendo? Ó? Então teve aumento de lucro, EBITDA subindo, então assim, são indicadores daquilo que eu falei. A empresa ela está colhendo os frutos dos investimentos, que foram investimentos acertados, foram leilões que ela participou, ela arrematou linhas de transmissão, projetos interessantíssimos, com ágio bacana, então agora ela está
colhendo os frutos disso. Então, o resultado está aqui, eu não preciso falar muita coisa. Então, eu como contador, eu olho para esses números aqui e acho que é uma empresa extremamente saudável, eficiente, né? Eficiente, sobretudo, né? Com qualidade de gestão. Então, essa aqui é a Alupar, né? Eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito da gestão e gosto muito da empresa, né? O resultado, como eu falei, eu sempre gosto de olhar o resultado societário. Então aqui você tem o perfil da dívida da controladora, né? Mas eu não gosto muito de olhar para esse perfil de dívida, eu gosto de olhar o consolidado, né? Então, assim, é uma composição de dívida que tá ok, tá vendo que a maioria está no longo prazo, né? Então você tem pouca coisa aí no curto prazo. Deixa eu só baixar um pouquinho para a gente poder ver o total da dívida líquida. Então, você vê que os indicadores principais, a composição da dívida é IPCA, né, e CDI, ok, tudo bem. Então, o IPCA, quando ele sobe, o CDI costuma cair um pouquinho e vice-versa, mas assim, está dentro do que é esperado, né? O perfilamento da dívida, né? A composição da dívida é bacana porque está majoritariamente em debêntures, então você vê que não tem muita dívida bancária com juros, então eles estão fazendo uma gestão eficiente de dívida, tá? Que a debênture é o melhor caminho realmente para poder financiar projetos, tá? Que é o que a Alupar precisa. Então, como eu falei, os dividendos da Alupar, eles são trimestrais, é a nova política de dividendos, né? Então, saiba que ao comprar a Alupar, você vai receber dividendo trimestralmente, tá bom? Então, houve um aumento, né? Expressivo no volume, né, de dividendos, tá vendo? O payout está subindo, entendeu? Subiu aqui, deixa eu só fechar aqui para você ver, né? De 0,12 por unit, né, de 12 centavos por unit para 24, então você vê mais do que dobrou. Então é uma empresa que ela está agora remunerando o acionista, ela está devolvendo os lucros para o acionista, agora chegou aquela fase de acomodação, né? Então ela está realmente focada em distribuição de dividendos. Então a cotação da Alupar, ela veio mais ou menos aí acompanhando o Ibovespa, né? Você consegue ver que é como se fosse um reloginho, né? Ela vem acompanhando o Ibovespa, tá vendo? E tem o índice IEE, que é o índice das empresas que são listadas em bolsa, né? Que são de energia elétrica, né? Estão dentro desse índice, tá? Então ela não é a Alupar, de novo, ela não é um case de supervalorização, ela é um case de dividendo combinado com crescimento, tá? Então você vai observar que a Alupar ela vai acompanhar mais ou menos aí a inflação, mas pagando dividendo, isso em termos de valorização, tá bom? Mas é um case que assim, é para longo prazo, né? E você sabe que é comprar e sentar em cima, tá? Mas aí você faz o seu próprio juízo de valor e ver se vale a pena entrar em Alupar. Então, esse é o case de Alupar, tá? Eu queria trazer para vocês o resultado do terceiro trimestre de 2024 e contar um pouquinho do que é Alupar, para você entender o que é Alupar. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato com o pessoal da RI, manda e-mail para eles, tá? Liga lá, o pessoal é bem pronto, eles vão te atender. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim também, deixa um comentário. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu desejo a você uma excelente semana e tudo de bom. Bons estudos!